Olá pessoal, tudo bem meus compadres? Viemos aqui nesse vídeo para falar sobre uma questão recente que vem acontecendo, que é a região da Caxemira, uma região disputada por Índia e Paquistão. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que elas venham se informar sobre a geopolítica do mundo. Mas indo pro vídeo agora, para nós tratarmos do que aconteceu na Caxemira, houve um ataque terrorista por grupos possivelmente patrocinados pelo governo do Paquistão, a turistas hindu. Foi algo terrível, foram 26 mortos nesse ataque e o governo central de Nova Delhi, liderado por Narendra Modi, ele retalhou, né? Mas antes de a gente falar mais sobre o que aconteceu, vamos retroceder um pouco na história e falar mais sobre a história dessa região, o subcontinente indiano. Essa região foi inicialmente colonizada pelas companhias das Índias Orientais, depois pela própria coroa britânica, né, de forma direta, e eles criaram nessas regiões estados principescos. E esses estados eram o quê? Basicamente estados fantoches, onde você tinha um líder, que ele era aliado ao governo britânico, e ele fazia tudo aquilo que era lhe passado pela coroa, né? Um exemplo disso é o principesco de Mumbai, onde ali era de maioria hindu e o líder era muçulmano. Mas por que isso? Por causa que a Inglaterra aplicou nesse período o princípio do dividir para conquistar, né? Porque se eles estivessem brigando entre eles, não teriam força para lutar contra a coroa britânica. E a região da Caxemira era uma região de maioria islâmica, mas com o seu príncipe sendo um hindu, uma pessoa da religião hindu. E nisso, passada a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra saiu enfraquecida, ela começou a perder os seus protetorados, sendo a sua joia da coroa o Raj britânico, que é a região ali da Índia, do Paquistão. Nesse período, depois posterior, a Caxemira ela foi por um tempo sendo considerada uma região autônoma. Ela teve guerras que se passaram ali, acho que ao todo foram uns 3 ou 4 conflitos. Posterior, a China também entrou reivindicando parte desse território, mas isso vamos deixar para um outro vídeo para explicar, porque isso deixa mais complexo esse tabuleiro dessa região, né? E até meados de 2019, quando houve um novo conflito ali, umas escaramuças, a Índia anexou esse território ao seu país de forma definitiva. Antigamente era um protetorado autônomo. Do mesmo jeito que a região do Paquistão, também da Caxemira, era um protetorado autônomo. Agora, recentemente, houve um ataque terrorista, como mencionei, onde contracombatentes invadiram. Vou fazer uso desse termo, porque senão o YouTube não entrega o conteúdo. Eles invadiram um lugar de resort, que ali virou um ponto turístico para os hindus, sendo meio que os Alpes indianos, e começaram a executar pessoas. Foram um total 26 vítimas dessa fatalidade e o governo de Nova Delhi, né, liderado por Narendra Modi, que o partido dele é baseado num nacionalismo hindu, retalhou. E como que eles fizeram essa retaliação? Você tem o rio Hindu lá, ele faz parte de um tratado anterior chamado Tratado das Águas, onde nessa região tem 6 rios, 3 são destinados à Índia e 3 ao Paquistão. A Índia temporariamente ela bloqueou o fluxo dessas águas que corre para o Paquistão. O porquê esse rio é tão importante? 90% da população do Paquistão vive na bacia desse rio. Então, isso pode trazer problemas até irreversíveis no futuro, se isso continuar na economia e na questão social do Paquistão. Só que a Índia ela não tem essa capacidade de fazer esse bloqueio do rio, porque são necessário muita infraestrutura. Tem que trazer o desvio do rio, o represamento. Então é temporário isso que eles fizeram. Só que isso aí já elevou a escalada das tensões. Porque lembre-se, existe uma métrica muito importante. Para você poder ter uma população maior, você precisa de água, porque essa água vai tratar da agricultura, essa água vai tratar da parte industrial e do próprio consumo civil. Se você reduz, rola racionamento e esse racionamento vai afetar a economia, porque daí você vai ter que pensar, pô, quanto de água a gente vai colocar para a população, mas precisa produzir alimento para essa mesma população, mas a população pode ficar com fome e precisa processar. Então, cortar o fluxo da água, principalmente numa região como aquela, é algo muito terrível. E esse acordo das águas, eles não trata só somente sobre a questão da
flueza do rio. Trata também do compartilhamento de dados, porque estamos chegando perto da época das cheias naquela região, então as chuvas elas podem provocar inundação e a Índia compartilhava com o Paquistão para que eles pudessem se prevenir de antemão. Então eles podem cortar esse fluxo de informação. Então você percebe que essa região da Caxemira ela ganha muita importância quando a Índia usa a água como arma para forçar o Paquistão a aceitar suas exigências. Não estou dizendo que o Paquistão ele não tenha patrocinado esse grupo terrorista, porque em média países islâmicos, como o Catar, entre outros, eles e principalmente o Irã usam seus proxies, ou seja, eles patrocinam grupos terroristas para fazer um ataque indireto, uma chamada guerra assimétrica, para poder atacar seus aliados, seus inimigos, perdão, sem que eles sofram retaliações de forma direta. Só que o governo Narendra Modi é baseado em cima de uma chapa nacionalista, uma chapa bem rígida, onde coloca o hindu em primeiro lugar. Então essa escalada está provocando muita tensão ali naquela região que é historicamente muito instável. Essa região da Caxemira é uma região de difícil acesso, é uma região montanhosa e ainda temos um terceiro player ali que também é nuclear, que é a China. Então isso dificulta muito as questões da negociação. E anteriormente, outra vez que teve esses problemas, se eu não me engano, a última guerra que teve lá foi em 1998, você tinha Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, entre outras potências, que elas estavam o quê? Mais estáveis. Então eles fizeram pressão para que não escalasse. Porque muita gente acredita que uma guerra nuclear pode vir entre Rússia e Estados Unidos. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque já são nações maduras nuclearmente falando. Eles têm mecanismos de dissuasão e de controle interno para impedir um possível ataque um contra o outro. A gente pode citar como exemplo a crise dos mísseis da Turquia, a crise dos mísseis em Cuba, que aconteceram em períodos onde a tecnologia era inferior a de hoje e mesmo assim houve canais de comunicação impedindo isso. Mas a gente está falando de duas nações nucleares que elas são consideradas como, no cenário assim, em uma escala de maturidade, como crianças. Eles não têm muitas comunicação entre as duas capitais, entre os dois governos, e para piorar, temos o fator religioso que interfere muito nisso. E o Paquistão ele também passa por um cenário bem instável, onde a credibilidade dos militares do governo está em xeque, com muitos golpes e tentativas de golpe. Ou seja, fazendo um paralelo que nem aconteceu com a nossa vizinha Argentina no passado, iniciando uma guerra, a Guerra das Malvinas, para convocar o apoio populacional, isso é um cenário que pode vir a acontecer no Paquistão. Acredito que não, acredito que as tensões vão se arrefecer, vai se esfriar, e nisso vai ter uma instabilidade novamente na região. Mas o cenário geopolítico, principalmente nos dias de hoje, pós-invasão da Rússia à Ucrânia, está bem instável, né? E vamos acompanhar mais essas próximas notícias para ver o que irá acontecer. Mas até mais. Eu peço de novo que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Se possível, acompanhe nosso outro programa, que é o Prosa de Compadre, um canal de podcast que nós temos aqui no YouTube, esse é o próprio nome. E também temos um parceiro, que é o Projeto Malaquias, onde ele fala de empreendedorismo. E se puder ir lá conferir, fico agradecido. Até mais e um ótimo dia.